Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos entrando na sua casa com uma palavra de conforto, com a palavra de vitória, e sempre gera uma ansiedade de nós compartilharmos com você tudo aquilo que Deus tem feito. Eu queria dar uma palavra de boas-vindas a você lá da Bahia que tem nos assistido, a você lá do Maranhão, alguns da Alemanha que tem nos compartilhado também, São Paulo também, né? Nossa igreja virtual tem crescido muito. E a você também que entrou na nossa página também, que é uma grande colaboradora, que é a irmã Eliane. E eu queria mandar um abraço muito especial hoje para a Ilka, lá em Belo Horizonte. Ela está fazendo aniversário. Queria também mandar um abraço muito especial para você, João, que está nos vendo hoje, o Gabriel, a Edna e a Isabela. Sejam bem-vindos à nossa página. Estamos esperando por você. Se você já entrou na nossa página, mande o tradicionalzinho oi para nós com o coraçãozinho. Nós estamos aqui aguardando com bastante ansiedade. E nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito nessa noite. Com certeza queremos pensar sobre oração. Uma oração poderosa que vai sacudir o inferno. Quero pensar com você nessa noite sobre isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui na nossa vida, na vida do teu povo, na vida da nossa igreja, na vida da nossa cidade também, Senhor. Somos gratos pela pessoa de Jesus Cristo aqui. Ó Deus, nos abençoe no culto que iremos prestar ao Senhor. E ó Pai, tenha misericórdia de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como sempre, temos alguns avisos a dar. Toda quarta-feira, nós temos uma reunião de oração às 15 horas, aqui no templo da nossa igreja, bairro Árvore Grande, Pouso Alegre, respeitando, todo o decreto da nossa prefeitura, 30 pessoas, todo mundo de máscara, álcool gel, e com certeza tem sido uma bênção. Hoje, quinta-feira, estamos aqui, entrando na sua casa. Domingo, às 9 horas da manhã, estaremos ministrando ao seu coração. Domingo, às 17 horas, nós teremos um culto com as nossas irmãs aqui da Igreja Batista Betel, e 19 horas estaremos aqui também. Lembrando mais uma vez a você, nossa doação de alimentos. Estamos distribuindo alimentos para a população carente aqui em volta do nosso bairro. Se você quiser nos ajudar com uma cesta básica, com um alimento, só entrar em contato, coloque seu contato aí na nossa página, que nós daremos um jeito de buscar esse alimento também. Aos membros da nossa igreja, lembrando sempre, se você está tendo dificuldades em ofertar ou fazer a transferência para o Banco Itaú, que com certeza já está passando aí na nossa página, nós estamos aqui na nossa igreja, sempre com um abraço aberto, esperando por você. E se você também, que não é membro da nossa igreja, se quiser contribuir com o nosso ministério, você será bem-vindo. E com certeza Deus ama a quem dá com alegria. Estamos aqui para louvar ao Senhor por tudo o que Deus tem feito na nossa vida. E nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Hoje nós temos a visita muito especial da Rúbia, lá da Igreja Batista de Cariaçu. Um abraço para você também aí, Roberval, e a todos os irmãos da Igreja Batista de Cariaçu. Ligue para os irmãos para entrar na nossa página, hein? Amém? E que Deus assim nos abençoe.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
e essa certeza que nós temos, a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Eu queria pensar com você nessa noite sobre o livro de Daniel. E praticamente na altura do capítulo 6, Daniel estava tendo uma longa vida no seu ministério. E o relato histórico nos diz que Daniel estava com 80 anos de idade. Havia uma crise política na época de Daniel, como nós estamos vendo hoje. Havia uma crise social também, o mesmo momento que nós estamos vivendo hoje. E o profeta Daniel, o pregador, ele havia sobrevivido a 2 reis babilônicos, Nabucodonosor e seu filho, Belzazar. Agora, Daniel servia sob o rei Dario. Em todos os seus muitos anos de ministério, é interessante isso, Daniel sempre foi um homem de oração. E agora, idoso, ele não pensava em parar de orar. E é interessante que as palavras de Deus não trazem menção de Daniel estar esgotado ou desencorajado para orar. Nada diz ter ele um pé de meia ou uma casa no campo, onde poderia passar seus anos ali sem nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, Daniel estava só começando. E as Escrituras mostram que mesmo chegando aos 80 anos de idade, as suas orações sacudiam o inferno, as suas orações enfureciam o diabo. Por essa época, o rei Dario, nós sabemos dessa história, havia promovido Daniel a um posto mais elevado daquela terra. Daniel era um dos membros de todo o império na época de Dario. Ele governava sobre príncipes, governadores, e havia, sob o domínio de Daniel, 120 províncias. E a Bíblia também nos diz que Dario favorecia Daniel em relação aos outros governadores também. E ele nomeou Daniel, o encorajando a formar ali uma política de governo, onde Daniel instruía os demais membros do seu alto escalão e também os intelectuais. Em Daniel capítulo 6, versículo 3, nós lemos que Daniel se destacou entre os presidentes e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, Daniel era um profeta atarefado. Ele tinha muita coisa para fazer. Ninguém poderia desempenhar tantas funções sem estar ocupado. Eu fico imaginando os tipos de pressão colocados sobre esse governador, sobre esse ministro chamado Daniel, a sua programação, as suas reuniões, que com certeza gastavam tanto tempo. Mas, contudo, nada afastava Daniel de sua hora de oração. A oração continuava sendo a sua principal ocupação. E a oração tinha prioridade sobre as demais questões. Em resumo, Daniel nunca esteve ocupado demais para orar. E a palavra de Deus é tão clara que 3 vezes por dia ele dava uma saída de suas obrigações, de suas apreensões, das coisas que exigiam a sua atenção como líder, para gastar tempo com o Senhor. Outro fator interessante na vida de Daniel: Daniel não tinha de consultar outros líderes de sucesso para aprender ou como cumprir o seu chamado. Daniel não tinha de assistir cursos para aprender como ministrar as multidões sobre os seus cuidados. Daniel recebia toda a sabedoria, toda a orientação, todas as suas mensagens e profecias enquanto ele estava ajoelhado. Eu creio que Daniel é um exemplo para nós de tamanha importância de ter
o ministério de oração nos tempos de crise. No tempo de crise que nós estamos vivendo, você tem o ministério de oração na sua vida, e vemos isso em seus primeiros anos, sobre o governo de Nabucodonosor. E certa vez, o rei teve um sonho perturbador que o deixou completamente desnorteado. O rei ficou confuso, o rei ficou assombrado. Ele suplicou que os intelectuais lhe explicassem o sonho, mas ninguém conseguiu. Isso com certeza enfureceu Nabucodonosor, e ele disse à sua corte: vocês só me trazem palavras tolas, palavras vazias, ficam enrolando, tentando ganhar tempo, mas eu quero a verdade, eu quero respostas aos meus anseios mais profundos. E finalmente ele decretou que toda a sua área intelectual, eles fossem mortos. Os astrólogos, os feiticeiros, os mágicos e até os sábios. Inclusive também Daniel e seus 3 companheiros. E é interessante isso. Quando Daniel soube da sentença de morte, ele fez uma reunião com seus 3 amigos. Você pode ter certeza de que a reunião não foi para estudar opções ou para trazer motivações para o povo judeu ou trazer planos de sobrevivência. Não. Daniel e os seus amigos sabiam que teriam que ouvir diretamente do Senhor. Então eles se ajoelharam e clamaram por misericórdia e revelação. Nesse momento que nós estamos passando, também, a nossa oração tem que ser misericórdia e revelação de Deus. E é interessante que em Daniel capítulo 2, versículo 20 e 22, Daniel ofereceu a Deus a seguinte oração, e Nabucodonosor também: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque de Deus vem sabedoria e força. É Ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É interessante, nessa época, a igreja do Velho Testamento, ela tinha chegado à sua pior fase. O povo de Deus tinha perdido o cântico, o louvor fora silenciado e agora estava sendo espiritualmente arrastado pela correnteza. A tremenda prosperidade de Babilônia tinha se agarrado aos corações de muitos e certamente Satanás se alegrava com a situação de Israel. E para piorar, motivou Nabucodonosor a lançar a sentença de morte contra Daniel. E é interessante que agora a nação de Israel, pense nisso aqui, no contexto que nós estamos vivendo, toda a nação de Israel estava sob cativeiro, olhando para Daniel. O futuro deles dependia agora da relação de Daniel com Deus. E com certeza eles começaram a pensar: será que Deus ainda fala com as pessoas? Será que alguém é capaz de fazer a leitura dos tempos e saber o que está acontecendo? Quem pode, nessa época, discernir os segredos do Senhor? E Daniel sabia exatamente o que estava ocorrendo. Ele poderia ter agido de inúmeras maneiras. Ele poderia ter organizado uma grande marcha à capital para pedir justiça aos judeus. Mas veja, o mundo, isso que eu quero pensar com você nessa noite, o mundo e o inferno não se impressionam com multidões, com números e nem demonstrações. E nem são impactados por mega igrejas, com seus edifícios majestosos, ou com um enorme hall de membros. Não se agitam por causa de jovens ministros, brilhantes e letrados, que fazem a pergunta, através da pesquisa, que
tópico vocês gostariam que nós evitássemos os sermões? Como devemos lhes acomodar para que você venha à igreja? E a única maneira de impactar este mundo é através de palavra que revele o pecado e exponha o coração do ser humano. O mundo necessita ouvir a verdade pura do Espírito Santo e responda o clamor que há no seu coração. Eu creio que Nabucodonosor é o retrato que nós estamos vivendo hoje. Talvez ele clame: eu tenho poder, eu tenho influência, tenho todos os bens que eu poderia desejar, mas mesmo assim eu não possuo paz. Faço perguntas todos os dias e eu preciso de respostas. E vocês que dizem falar por Deus, ou seja, intelectuais, ritualistas, até as pessoas do povo, se vocês não conseguem responder ao clamor do meu coração, então vocês não têm o direito de existir. Não há propósito para vocês. Vocês são inúteis para a sociedade. E é interessante, quando o dedo do julgamento de Deus, e é isso que eu quero pensar com você nessa noite, quando o dedo do julgamento de Deus ficar claro para esse país, as pessoas vão deixar de procurar os pregadores da prosperidade. Aqueles pregadores que vivem dizendo: está tudo indo muito bem, está tudo tranquilo. Pelo contrário, elas vão reagir como a nação de Israel, ou seja, vão buscar pessoas como Daniel, pessoas piedosas que saibam fazer a leitura do tempo através da palavra de Deus. Em Daniel capítulo 5, Belsazar, filho de Nabucodonosor, ocupava o trono. Este rei era pagão, ele promoveu um enorme banquete para toda a sua corte. E no auge da bebedeira, o rei mandou seus servos trazerem os vasos de ouro e de prata que tinham sido retirados do templo judeu em Jerusalém. Logo depois, os governantes de Belsazar, as esposas, as concubinas, bebiam ali de uma maneira insana nos vasos que haviam consagrados ao Senhor. E de repente, de uma maneira sobrenatural, os dedos da mão de um homem apareceram durante o banquete e começaram a escrever uma mensagem na parede. Era um aviso de que o julgamento estava batendo à porta. As escrituras nos dizem: então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos ficaram confusos, a junta dos seus ombros se relaxaram e seus joelhos começaram a bater no outro. E ele ordenou em alta voz que trouxessem ali todos os encantadores, os astrólogos. E nós vemos isso em Daniel capítulo 5, versículos 7 e 9. E ele nos diz o seguinte: e disse ao rei, aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então o rei Belsazar ficou muito perturbado. Que cena de terror! Eu, contudo, devo dizer muito algo que está chocando a nossa vida, que nós estamos vivendo hoje. O escrito está na parede agora. E sem dúvida, o julgamento está às portas da nossa casa, da nossa vida. Como Belsazar, os líderes da nossa nação também estão sobressaltos, seus semblantes estão mudando, seus joelhos estão tremendo. Mas, no entanto, apesar disso, a nossa liderança, os nossos ministros, os nossos pastores estão pregando uma falsa paz. Quando a escritura aparecer na parede, esses pregadores vão perder a fala. Eles já perderam o rumo, pois Deus só revela a sua sabedoria a homens de oração. E Deus está revelando muita coisa somente a homens de oração. E eu digo nessa noite a você que é pastor: Deus o livre de você não ser um homem de oração. Nesse tempo de corrupção política, nesse tempo de corrupção social e prazeres,
Você, pastor, eu como pastor, você líder, você membro da igreja, você precisa se trancar com o Senhor. E o que você vai fazer quando a escrita de Deus aparecer? Os membros da sua igreja pedirem que você interprete o tempo. Quantas piadinhas você contará no seu púlpito então? Ou vai falar de tantas convenções, tantas reuniões que você foi no púlpito da igreja? Como você vai responder quando interromperem seus sermões e gritarem: por favor, pastor, diga o que está acontecendo. O que está acontecendo nesses dias é julgamento. O que vai vir a seguir? Porque o Senhor, pastor, não nos preveniu. O Senhor dizia que estava tudo correto. Mas olha a nossa vida, como nós estamos. Como muitos já perderam tudo. Eu fico chocado quando eu li sobre as pesquisas que fazem, sobre as motivações das pessoas que poderiam ir à igreja. Fala-se tanto hoje em cultos modernos, para poder funcionar a igreja. Cultos tremendos, modernos, para que a igreja ande. Mas veja o que vai acontecer quando o dedo de Deus aparecer, as contas bancárias chegarem, a igreja fica vazia, a família se destruir, as ovelhas, os nossos membros, a igreja não quer mais ouvir pregações melosas. A igreja de hoje, ela deseja uma pregação verdadeira, uma pregação pura e uma pregação cristalina. E é interessante, voltando a Daniel capítulo 5, o rei Belsazar tremeu diante da mudança dos acontecimentos. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali. De repente a bebedeira parou. Enquanto o rei tremia, alguém disse, alguém lembrou de um homem de Deus, alguém lembrou do profeta de Deus. Em Daniel capítulo 5, 11 e 12, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e ele se chama Daniel. É um homem que tem conhecimento, um homem que tem inteligência, um homem que interpreta sonhos, um homem que pode solucionar todas as suas dúvidas. Então Belsazar chamou Daniel e disse ao profeta, está lá no versículo 16, nenhum desses sábios disse coisa alguma. Não puderam interpretar o que está escrito na parede, mas eu ouvi que você, Daniel, consegue discernir os tempos. Por favor, e olha o que o rei pediu. Como toda a população está pedindo hoje, diga-me a verdade. Acabe com as minhas dúvidas. O que é isso que está acontecendo? E com certeza esse é o clamor do mundo lá fora. Por favor, diga-me a verdade. Me explique o que está acontecendo. Quando Daniel falou, ele estava ajoelhado. E ele sabia exatamente o que aquelas pessoas precisavam ouvir. Quando a nossa mensagem é pura, a nossa mensagem é cristalina, as pessoas sabem o que tem que fazer. E Daniel, no capítulo 5, 22, 23, 26, 27, Daniel chega e diz, olha, Belsazar, você não humilhou o teu coração, você levantou contra o Senhor dos céus, contou Deus o teu reino e acabou, você foste pesado na balança e agora você está em falta diante de Deus. Era esse tipo de verdade não contaminada que Belsazar e toda a sua corte queriam ouvir. Era a verdade que podia tirar suas dúvidas, porque eles sabiam onde iria encontrar. Na verdade, Belsazar não ficou irado. Pelo contrário, ele ficou tão grato que nomeou Daniel para ser governador de todo o seu reino. Então, por favor, não me diga que os não convertidos não desejam uma mensagem direta e que vai convencê-los também. O mundo precisa disso hoje. E é interessante também, toda a dificuldade que nós estamos vivendo hoje, ela se opõe justamente a quem está orando. Toda pessoa que ora sofre os açoites
de Satanás. E Satanás vai fazer tudo o que puder para você parar de orar. E Daniel já tinha provado todo o poder da oração no reinado de Nabucodonosor e Belsazar. Agora no reinado de Dario, Satanás inicia uma grande conspiração para calar as orações de Daniel. As orações do profeta tinham sacudido todo o inferno, e o diabo ficou tão enfurecido, que organizou o governo inteiro de Nabucodonosor contra Daniel. Em Daniel capítulo 6, versículo 4, nos diz o seguinte: e eles começaram a conspiração. Toda a liderança de Nabucodonosor começaram a conspirar contra Daniel, mas não podiam achar em Daniel culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava em Daniel nenhum vício em culpa na sua vida. Daniel era inculpável. E é interessante que Daniel capítulo 6, versículo 5 nos diz o seguinte: eles chegam até a relatar: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de Deus. E é interessante, e esses líderes sabiam que Daniel orava em direção a Jerusalém 3 dias. E vocês sabem da história. Amado, meu querido, esse é um dos principais armas que Satanás usa contra todos os crentes. Pense nisso. É uma conspiração que prevalece principalmente no nosso meio. Se você perguntar a um pastor por que ele não ora, ele provavelmente dirá: eu não tenho tempo, as minhas obrigações de pastor consomem tudo, eu tenho que usar todo o tempo para preparar os meus sermões. Mas a maioria do povo de Deus também cai na mesma tentação, dizendo: o meu tempo é muito curto para orar, o meu trabalho me consome. Até quem toma conta de casa nos diz: não tenho um minuto para orar no meu dia. Quando eu consigo vestir as crianças, limpar a casa, preparar as refeições, meu tempo acabou. É interessante que a própria filosofia tem algo interessante a dizer tudo isso. E ela nos diz o seguinte, que as nossas ocupações se referem a um cristão como sendo narcótico. Ele observa, a filosofia diz que é uma propensão a termos duas mentes. À medida que as pessoas se aprofundam em suas ocupações, o amor delas pela verdade é esquecido. Quando a nossa mente se ocupa em duas coisas, o amor à verdade é esquecido. E aí, com certeza, nós vamos de mal a pior. Pense no enorme esforço que Daniel teve de fazer para se dedicar à oração. Afinal de contas, ele morava no Brasil hoje, que precisava tanto de oração. Ele morava no Brasil também, como a Babilônia, que vivia uma apatia espiritual. Ele também morava na Babilônia, tipo Brasil, em que as pessoas só preocupam com seus prazeres e a ganância que há no nosso meio também. E além disso também, Daniel era um líder no Brasil, atarefado com muitas coisas. E eu quero dizer algo nessa noite: a oração não é algo que venha naturalmente a pessoa alguma. Um horário disciplinado para a oração é fácil de começar, mas é difícil de continuar. Tanto a nossa carne, tanto o nosso inimigo vai conspirar contra nós. E em Jeremias capítulo 5 há uma coisa tremenda com relação à oração. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Irmãos, olha que coisa interessante isso aqui. O profeta chega e diz o seguinte: Deus manda o profeta: dá uma volta a Jerusalém, buscai pelas praças, se você achar alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu vou perdoar essa cidade. O Senhor estava dizendo basicamente: eu terei misericórdia se você encontrar pelo menos uma pessoa que me busque. Será que nós estamos vivendo esse momento assim também? Deus havia abençoado
Deus havia protegido aquele povo, mas mesmo assim, o povo continuava passando dos limites. O povo pecava, além disso, não sofriam mais com o pecado, e tudo isso também, como nós estamos vivendo hoje, o povo rejeitava a correção. Então Deus procurou pelo menos mais um homem de oração, mais um homem de coração quebrantado, para que este homem intercedesse, mas não conseguiu achar ninguém. Em Ezequiel capítulo 23, também descreve uma tragédia semelhante. Os profetas e sacerdotes de Israel tinham se transformado em lobos vorazes. Eles estavam enriquecendo à custa de tanta gente inocente. Roubavam dos pobres, das viúvas, profanavam a santidade de Deus. Não havia ali naquela época mais diferença de puro e impuro. Eles fechavam os olhos para o pecado, estavam pregando mentiras, declarando de uma maneira falsa, dizendo: o Senhor está falando. Em Ezequiel de novo, capítulo 22, versículo 30, Deus chega novamente e diz: busquei entre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Mas eu não encontrei ninguém. Contudo, durante o cativeiro babilônico, Deus encontrou este homem. E este homem era Daniel. E hoje, mais do que nunca na história, Deus está procurando o mesmo tipo de homens e mulheres. Deus busca servos e fiéis que queiram levantar o muro, se pôr na brecha, coisas que só podem vir através da oração. Como Daniel, essa pessoa será encontrada com a palavra de Deus na mão. E quando o Espírito Santo veio sobre Daniel, o profeta estava lendo o livro do profeta Jeremias, e foi aí que o Espírito Santo revelou o tempo de libertação de Israel que havia chegado. Em Daniel capítulo 9, versículo 3 e 4, nos diz o seguinte: eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para buscar com oração, com jejum, pano de saco e cinza, eu orei ao Senhor meu Deus. E o Espírito de Deus está procurando pela nossa nação, por tantas igrejas também, homens de oração, servos desse tipo. Não estão procurando simplesmente um conhecimento bíblico, eles estão em busca de um poder espiritual, da mortificação do pecado, e procurando pregar a verdade que liberta. E é isso que nós precisamos hoje. O servo de oração, o homem de oração, a mulher de oração, enxerga a situação da igreja, do seu país, da sua cidade, e se identifica com ela. E com certeza Daniel ficou entusiasmado quando entendeu que a hora de Deus restaurar o seu povo havia chegado. Em Daniel capítulo 9, versículo 5, ele faz uma tremenda declaração: pequemos, nós pecamos e cometemos iniquidade, e a nós pertence a confusão, porque pecamos contra ti. Eu creio que o mesmo está acontecendo com a igreja de hoje, com esse momento que nós estamos vivendo. Não estamos em condições de responder ao desejo de Deus para realizar uma grande obra de avivamento em nós. Tal como a nação de Israel, nós também estamos contaminados pelo pecado da nossa sociedade, do momento que o Brasil está vivendo, cheio de corrupção. Em resumo, nós estamos numa Babilônia moderna, e tragicamente o povo de Deus adotou também o estilo cheio de pecado da sociedade. E o estilo de pecado da sociedade hoje é o isolamento e o individualismo. Estamos vivendo as mesmas coisas, e Deus deseja intensamente abençoar o seu povo nestes dias. Mas contudo, se as nossas mentes estão poluídas pelo espírito do mundo, nós não estamos em condições de receber as bênçãos do Senhor. E Daniel
capítulo 9, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou o mal e trouxe esse mal sobre nós. Eu fico imaginando Daniel dizendo: vimos tudo isso, a degradação da nossa terra, vimos nossos pastores buscando seus próprios interesses, toda a nossa sociedade correndo para a destruição, mas mesmo assim, nós não voltamos em oração. Se pelo menos nós orássemos, Deus nos teria tirado do pecado. Ele, inclusive, ficou aguardando a nossa reação, fazendo promessas gloriosas para nos libertar. E é interessante que nós não fizemos isso, mas nós não demos tempo para Deus. Pelo contrário, fomos nos desviando cada vez mais e mais do Senhor, saciando os nossos pecados. E é por isso que o julgamento de Deus caiu sobre nós. Você pode me perguntar nessa noite: pastor, qual é a oração então que vai sacudir o inferno? Qual é a oração que vai sacudir todo esse momento que nós estamos vivendo? E a resposta é muito clara: é a oração que vem do servo fiel e aplicado, que vê seu país, vê a sua cidade, a sua igreja caindo cada vez mais e mais no pecado, e ele se dobra sobre os joelhos chorando, dizendo: Senhor, não quero ser parte do que está acontecendo. Eu não quero ser parte disso. Permita que eu seja um exemplo do teu poder salvador no meio dessa corrupção. Não importa se ninguém ora, Senhor, mas eu vou continuar orando. Você não gostaria de ser esse servo? E é interessante, e Daniel conclui a sua oração. No capítulo 9, versículo 21 e 23, nos diz o seguinte: estava eu ainda falando na minha oração, a resposta chegou, o anjo Gabriel me instruiu e me disse: Daniel, agora vim fazer-te entender o sentido, porque você é muito amado. Quando nós somos amados por Deus, Deus responde a nossa oração. E nessa noite, você que está me ouvindo, onde está o povo de oração na casa de Deus hoje? Tinha até uma música que a gente cantava: onde está aquele povo barulhento que orava? Onde está aquela irmãzinha de oração dessa igreja? E é interessante, onde estão os pastores fiéis que buscam o Senhor dia e noite? São esses que receberam a instrução e o entendimento? Tal como Daniel, nós precisamos nos identificarmos com o pecado da nação, da igreja, e confessar os pecados. E o nosso clamor nessa noite, em humildade, seja esse: ó Senhor, mostre-me onde me desviei. Mostre onde nós desviamos, Senhor. Mostre para nós, Senhor, onde nós somos achados em falta, e me ajude a enfrentar e a tratar tudo isso, custe o que custar. Deus, faça como eu continue de joelhos ainda. Eu desejo te ver. Deus, nós desejamos te ver restaurando a nossa igreja. Nós queremos ver o Senhor restaurando a igreja Batista Betel. Nós queremos ver tudo isso. Nós queremos ver Deus restaurando a tua igreja. E ó Senhor, tenha misericórdia de nós. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Você pode fazer essa oração comigo? Senhor, onde eu me desviei? Onde eu me desviei? Onde, Senhor, eu fui achado em falta? Senhor, me ajude a tratar isso.
Senhor, custe o que custar, custe o preço que eu vou pagar, eu quero continuar de joelhos. Senhor, eu quero te ver restaurando a tua obra sendo avivada. Senhor, nós cansamos de tantas reuniões que não levaram a nada, que não produziram nada, pelo contrário, só causaram divisão na tua obra, Senhor, na tua igreja. Nós já cansamos disso, ó Pai. Nós queremos ver a igreja avivada, renovada pelo poder do teu nome. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história, Senhor. Muda a motivação do teu povo. Ó Deus, que o nosso interesse seja o reino de Deus. Pai, que nós ainda possamos continuar de joelhos, clamando ao Senhor por uma resposta, que nós tanto necessitamos, neste momento que nós estamos passando, Senhor. Pai, levante a tua igreja para orar, levante o teu povo para clamar, Senhor. E como nós temos falado aqui, Senhor, nós não queremos voltar como nós éramos, nós queremos voltar avivados, nós queremos ter a direção do Espírito Santo de Deus, porque a volta do Senhor está próxima, Senhor. E muitas vezes também nós estamos com tantas reuniões, com tantos congressos, com tanta aglomeração, nós impedimos a revelação de Deus. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você de uma maneira individual, para que você possa transmitir aos outros. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia da minha vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podemos adorar ao Senhor, podemos cantar ao Senhor, porque sabemos que Deus tem algo grandioso para você e para mim. Você pode adorar ao Senhor conosco, e queremos te ver domingo pela manhã, às 9 horas. Compartilhe a nossa página. Deus está aqui. Que Deus levante homens e mulheres de oração nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus quer falar com você profundamente todos os dias da nossa vida.
tudo cooperes para o meu bem. Tu fazes que tudo cooperes para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Realmente o amor de Deus não falha. Quando nós pensamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Deus quer trabalhar muito na sua vida. E com certeza, este é o nosso desejo também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus busca homens e mulheres de oração nesse tempo de crise, para que possam trazer uma revelação de Deus, resposta de Deus ao que nós estamos vivendo. E que Deus assim nos abençoe. Mais uma vez, compartilhe a nossa página. E com certeza, domingo às 9 horas, estaremos esperando por você também. E que Deus assim nos abençoe.